estar com os nossos corações abertos, ouvidos também, para ouvir o que Deus tem para nós nesta manhã. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão preciosa. Obrigado pela vida da tua filha, que se coloca diante do Senhor, como serva, como filha, para ser um canal em tuas mãos, um instrumento do Senhor, a trazer a nossa reflexão, a palavra do Senhor, que o Senhor já colocou em seu coração. A use, Senhor, de maneira ousada, de maneira, Senhor, que o nome do Senhor possa ser glorificado em cada detalhe das observações a ser feita nesta manhã, e que possamos sair daqui pela sua palavra que é pura, Senhor, que nós possamos sair daqui edificados para o louvor da tua glória. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Que nosso coração continue assim, voltado para o Senhor, como nós fizemos nesse tempo aqui, em que estamos desde o início desse culto, mas que em todo tempo, ao sair daqui, que em todo tempo nós estejamos com esse mesmo sentimento, né, com o desejo e com a intenção de estar em todo tempo adorando ao Senhor. Eu quero trazer para os irmãos, vamos pensar hoje, agora pela manhã, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema segurança. E a pastora Sheila já trouxe, até no momento em que ela estava aqui, fazendo um momento de dedicação Bens e Vidas, ela já trouxe até o texto base dessa mensagem, que é Romanos 8, 28. Que a palavra diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas, pensando sobre segurança, buscando uma definição mais no geral, porque a palavra segurança, o termo, ele vai ter vários significados, dependendo do ponto de vista, dependendo daquilo que a gente estiver abordando. Mas, em termos gerais, segurança é um conjunto de medidas e de ações que visam a proteção da pessoa contra riscos, contra perigos, contra perdas. Então, de modo geral, é isso. A segurança, pensar em segurança, nos remete a uma sensação de paz e de tranquilidade. A palavra segurança, o termo, inspira em nós, ou desperta em nós, a ideia de estabilidade, de firmeza. Um outro ponto sobre segurança é que segurança é uma necessidade básica de toda pessoa. Tem um autor, ele já faleceu em 2014, ele era pastor e professor, ele é americano, seu nome é John Dwyer, que ele escreveu um livrinho, cujo título é 7 necessidades básicas da criança. E a segurança aparece ali como uma segunda necessidade. A primeira é a necessidade de significado, de valorização pessoal. Isso é uma coisa que a criança tem a necessidade e a gente leva isso para a vida toda. E a segunda necessidade, segundo a relação de Drescher, é a segurança. Mas tem um psicólogo também norte-americano, chamado Abraham Maslow, que ele fez uma pirâmide de necessidades. Então, o nome é Hierarquização das Necessidades de Maslow. E ali a segurança também aparece como a segunda necessidade básica. A primeira a primeira necessidade são as necessidades fisiológicas: comer, dormir, respirar, descansar. Então, essa é que está na base da pirâmide, e logo em seguida vem a segurança. Segurança é algo que nós necessitamos. E a gente vai olhar para essa segurança da pessoa, essa necessidade que a gente tem, ela está relacionada à segurança familiar, a uma estabilidade econômica, tem a ver com a propriedade, de ter uma casa, de ter um lugar de moradia.
Segundo a Constituição Federal, lá no seu 5º artigo, segurança é um direito inviolável, juntamente com o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Mas o que nós vemos na prática é que nós vivemos um tempo em que nós não temos essa necessidade plenamente atendida. Nós vivemos em meio a um clima de insegurança em todas as áreas da nossa vida, seja na saúde, seja na educação, na segurança pública, na política, enfim. Nós vivemos um tempo de insegurança. Nós somos aí, muitas vezes, tomados pelo medo, pela inquietação. Quantas famílias vivem aí o desemprego, quanta gente está aí há 1 ano, há 2 anos, à busca de um emprego. A necessidade básica de ter o seu sustento não é atendida por conta de todas as dificuldades que a gente vive nesse tempo. Nós, então, não temos sido atendidos nessa necessidade, que é uma necessidade básica. Outra coisa que a gente pode tirar disso é que necessidades que não são atendidas, não estou falando de necessidades não atendidas temporariamente, porque, por exemplo, a gente tem necessidade de alimento, e a gente tem fome, e, em alguns momentos, a gente não tem como atender essa necessidade naquela hora. Claro que o nosso organismo vai ali ter umas reações, vai sofrer uns prejuízos momentâneos, mas isso é uma necessidade que ela acaba sendo, o atendimento dela acaba sendo adiado, e aí a gente vai atendendo isso em outro momento. Mas eu estou falando de necessidades que continuamente não são atendidas, elas podem gerar um desequilíbrio físico e emocional. E aí, gerando comprometimentos nas relações pessoais, nas relações familiares, no trabalho, na saúde emocional, física. Por exemplo, um excesso de preocupação acaba gerando ansiedade e pode gerar somatizações. O que são somatizações? Começa a surgir algumas doenças no nosso corpo, né? Começa a surgir alergias que a gente nem tinha antes e elas começam a aparecer, e elas vão aumentando e aumentando, são infecções no trato respiratório, enfim. As doenças do nosso corpo, elas são resultado de um desequilíbrio do nosso organismo. E boa parte dessas doenças, não vou arriscar dizer todas, mas a maioria delas acaba tendo lá um fundo emocional, acaba sendo um acúmulo de coisas que nós vamos experimentando, o organismo entra em desequilíbrio e a gente vai somatizando, isso vai começando a aparecer no corpo. E, às vezes, há doenças que são tratadas com medicamento. A doutora Carla está aqui. E ela pode, depois, dizer isso, se for mentira minha, se eu estiver errando, depois você conserta, quando você pegar o microfone. Mas a gente vai tomando medicamentos e vai fazendo exames, e vai a um especialista, e vai a outros, e cada um deles vai dizendo isso, e até há especialistas que acabam não sabendo de onde é que aparece aquela enfermidade. E aí, quando a gente vai olhar para a história da família, para a história daquela pessoa, a gente vai vendo quanta coisa ali foi acumulada. Então, voltando lá à segurança, a falta de segurança gera sentimentos de medo, de angústia. Quantos de nós não estamos vivendo dias apreensivos? Apreensivos porque tudo o que está acontecendo ao nosso redor tem trazido uma instabilidade para a gente, tem trazido para nós incertezas. E isso gera em nós sentimentos diversos, sentimentos de incapacidade, sentimentos de baixa autoestima. Nós conhecemos bem as aflições do tempo presente. Mas, quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós caminhamos na Bíblia e vemos a história do povo, ao longo da história, o que tem acontecido, o que o povo de Deus vivenciou ao longo da história, nós vamos ver que isso não é
uma exclusividade nossa, não é uma exclusividade desse tempo. A insegurança, a segurança enquanto algo temporal, ela não é garantida plenamente a nós nesse mundo. Nós não temos, por mais que a gente busque, nós vamos sempre nos deparar com situações que vão nos trazer inquietação, que geram em nós insegurança. Então, a falta de segurança também foi vivida pelos discípulos, pelo povo de Deus no passado. O apóstolo Pedro, ele, na sua primeira carta, escrevendo ali para os cristãos que estavam espalhados ali pela região da Ásia, ele vem encorajando esses cristãos para que se alegrassem nas provações. Por quê? Porque, à medida que participassem do sofrimento de Cristo, também seriam participantes da sua glória. 1 Pedro 4, 12, 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. A falta de segurança nesse mundo gera para nós momentos difíceis. Angústia, problemas mesmo que vão surgindo ao nosso redor. O apóstolo Paulo, ele, na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele faz uma declaração que nós acabamos repetindo, mas o quanto nós realmente vivemos isso. Ele diz que as aflições do tempo presente não se comparam à glória que em nós é revelada. Isso está em Romanos 8, 18. E em 2 Coríntios 4, 17, ele diz que tudo aquilo que a gente vive aqui, todas as provações, todas as angústias, todos os problemas, todas as aflições, elas são leves e momentâneas. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Essa é uma verdade sobre nós vivendo a tribulação, vivendo as provações, as aflições. Nós nos desgastamos, mas a promessa que está, a declaração da palavra de Deus, a declaração do próprio Deus sobre a nossa vida é que Ele vai nos renovando. Através do apóstolo Paulo, a gente tem essa verdade sendo declarada. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É difícil, está difícil viver esse momento, está difícil viver a luta que você está vivendo, mas olha o que a Bíblia diz, é leve e momentâneo. Isso é por um tempo. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Roma é uma carta onde ele aborda muitos temas importantes. Ele fala da justificação pela fé. No capítulo 7, ele vem falando sobre a nossa luta contra o pecado. Ele fala sobre, no íntimo do nosso ser, a gente ter prazer na lei de Deus. Ele fala dele, mas isso também diz respeito a nós. Mas vendo nos nossos membros uma outra lei atuando. É essa luta que nós vivemos entre os desejos da carne e os desejos do Espírito. Então, é a luta entre a carne e o Espírito. O nosso Espírito deseja um bem-estar, o nosso Espírito deseja, ou melhor, a nossa carne deseja o prazer, a nossa carne deseja que tudo esteja bem, a nossa carne deseja coisas que todas, né? Porque o fruto da carne não é coisa boa. Mas a nossa carne nos leva a seguir uma vida longe do padrão de Deus. Essa é a nossa tendência, a tendência humana. Mas em nós habita o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos conduz a fazer as coisas que agradam a Deus. Mas isso não é um passe de mágica.
Isso é algo que depende de nós estarmos mergulhando nessa palavra e buscando nos encher do Espírito, porque senão nós vamos ficar aí tropeçando o tempo todo. O apóstolo Paulo, ele fala, na carta aos Romanos, ele fala de uma esperança que faz valer a pena suportar as aflições desse tempo. Há uma esperança que nos está reservada, uma herança que nos está reservada, e que isso deve ser o nosso alvo. É aí que está a nossa segurança. A nossa segurança não está nas coisas que nós vemos. A nossa segurança está naquilo que nós cremos. Então, nós não vamos ter nesse mundo satisfeita toda a nossa necessidade de segurança. Aliás, isso muito pelo contrário, a cada tempo, a cada dia que passa, parece que a coisa vai ficando mais difícil. Haja vista aí o número de pessoas sofrendo de ansiedade. Há uma inquietação no íntimo, há uma aflição, há um desejo muito forte nosso de controlar as coisas ao nosso redor. Mas nós não somos capazes de controlar, o controle não está nas nossas mãos, mas ainda assim nós queremos controlar. E mais, o ansioso quer controlar o futuro, algo que nem existe ainda, o ansioso quer controlar. Então, ele fica naquela, e se acontecer isso, e se, mas nunca é algo, esse e se nunca é vendo alguma coisa boa, mas sempre olhando para o futuro e vendo que todos os acontecimentos futuros estão tendendo à tragédia. Se nós olharmos com os nossos olhos somente para tudo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso país, nós vamos nos desesperar, sim. Sabe, mas aqui, quando eu olho para a palavra, a gente fica falando assim, vai melhorar, a gente fica com a esperança que melhore. Melhore na política, na educação, na saúde. Mas, olha, quando a gente olha para a palavra, a gente sabe que a tendência das coisas não é a melhorar. Muito pelo contrário, é piorar. É piorar. E, sabendo disso, o que nós vamos fazer? Vamos nos desesperar? Vamos ficar tentando, com as nossas próprias forças, tentar controlar um futuro que nós podemos vislumbrar. Podemos, pela palavra, saber, os sinais estão aí. E a gente sabe que a volta de Jesus está próxima. Quanto a esse próximo, nós não sabemos. Pode ser daqui a pouco, pode ser 1 ano, 10 anos, sei lá, ou 50 anos, nós não sabemos. O fato, a verdade, é que os sinais estão aí. Então, não há... Eu não quero ter um olhar ou despertar nos irmãos aqui algo pessimista, dizer, não tem jeito. E aumentar a sua crise pessoal, mas também não vou dizer assim, olha, vai melhorar. Fica firme, que vai melhorar. Nesse mundo não vai, não. Não vai, não. A coisa vai ficar mais difícil para nós. Perseguição aos cristãos já é uma realidade no nosso Brasil. E aí, qual vai ser a sua posição no meio disso tudo? Você vai continuar buscando se segurar, e confiar naquilo que ainda pode acontecer de bom, naquilo que você fica ali dizendo, não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, e ficar se angustiando? Nós temos uma segurança, que essa é infalível. Essa ninguém pode nos tirar. A segurança verdadeira está em Deus, na promessa de Deus sobre a nossa vida. E ela não é, essa segurança não é uma segurança temporal, ela é atemporal. Ela não pode ser mudada, não tem nada que vá mudar isso. Sabe, o nosso futuro não é nesse mundo, o nosso futuro é no céu, é habitando com o Senhor. A nossa
pátria não é essa, é o céu. Sabe, isso aqui tudo é passageiro, irmãos. A gente precisa estar cultivando o tempo todo essa certeza e essa fé em nós, porque nós vamos continuar passando por aflições, nós vamos continuar sofrendo perdas, nós vamos continuar vendo tantas coisas acontecerem, tragédias, e assim, as tragédias podem nos alcançar. Mas há algo em que nós nos firmamos, o Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança. A falta de segurança que nós vivemos, ela é temporal. Mas, mesmo em meio a toda essa insegurança, temporal, circunstancial, nós temos a segurança que não pode ser mudada pelas circunstâncias. Ela não pode ser alterada. O verso 28 do capítulo 8, ele fala para nós muita coisa. Uma das coisas que eu quero destacar é que não só o verso 28, mas todo o texto, mas vamos nos prender ao verso 28, ele fala do conhecimento de Deus, desse conhecimento que se sobrepõe ao conhecimento humano. Sabemos que Deus age em todas as coisas, Deus é soberano. O verso 28, Paulo inicia com o termo sabemos, o verbo flexionado, a primeira pessoa do plural, sabemos, nós, filhos de Deus, sabemos. É interessante que Paulo não usa um outro termo, poderia começar, nós sentimos que todas as coisas cooperam, porque eu sinto isso. Mas olha aqui, ele não usa, não, ele fala de saber. Isso envolve algo que é cognitivo, não vem das sensações. Por que é importante a gente trazer essa reflexão? Porque num tempo em que as pessoas estão dando a primazia às emoções e estão se deixando controlar por elas. E aí um dos argumentos é o temperamento. Eu tenho um temperamento forte, meu temperamento é assim, e isso vai justificando, às vezes, muitas ações. Isso vai justificando um jeito de ser que a pessoa não quer mudar. Ou ela diz, não consigo, eu sou assim. As emoções têm controlado o comportamento de muitas pessoas, mas não pode ser assim, meus irmãos. Não são as emoções que nos controlam. O sentir, as emoções que nos vêm, o sentir, ele vem, é algo que é percebido pelos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Os 5 principais que a gente aprende lá na escola. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses sentidos, eles são enganosos, eles não são objetivos, isso tudo é subjetivo. Quer ver uma coisa? Jiló, estamos falando de paladar. Para algumas pessoas é delicioso, eu gosto de jiló. A pessoa fala, quem não gosta, fala, é horrível, é amargo. Eu não acho amargo, mas para alguns é amargo. Então, é algo subjetivo. Olfato. Um perfume pode ser muito bom para algumas pessoas e pode ser algo desagradável para outras. Eu, por exemplo, minha filha adora perfume adocicado. Perfume adocicado eu tenho horror, me dá alergia. Então, os nossos sentidos, eles nos dão uma percepção, mas é uma percepção subjetiva. Como é que esses sentidos que geram as nossas emoções podem dizer quem nós somos? Nós precisamos saber que as reações, que as emoções, elas consistem em reações que são voluntárias, que são espontâneas. Nós não temos o controle sobre como essas emoções vêm. Elas vão surgir, mas, quando elas surgem, nós temos, sim, a nossa decisão de o que fazer com elas. Nós decidimos isso. Nós precisamos decidir. Não são elas que nos controlam. Nós precisamos estar o tempo todo pensando nisso, porque isso é algo que nos afeta diretamente.
Nós somos contrariados, nós reagimos. E, às vezes, a gente reage com palavras duras, mas, às vezes, a gente reage com indiferença. Os nossos sentimentos, aquilo que é despertado em nós, palavras que ouvimos e que nos magoaram, acabam crescendo tanto dentro de nós, que muitas vezes elas não são capazes de apagar o amor que nós sentimos pela outra pessoa, mas elas são capazes de nos afastar, porque acabam gerando em nós sentimentos de autodesqualificação. A pessoa acaba achando que ela não é boa o suficiente, que ela não está agradando, ou que ela está sendo um empecilho, ela está sendo um obstáculo, alguma coisa que possa estar acontecendo de uma outra forma. Os sentimentos acabam, às vezes, quando não são bem administrados, eles acabam nos afastando das pessoas. Porque, dei um exemplo de que o amor não é apagado, mas a pessoa acaba se distanciando, outras vezes não é o amor que está presente, outras vezes o que é despertado é a raiva, é a ira, e aí surge a indiferença, e aí as pessoas vão se distanciando. Isso acontece em família. Tudo isso por quê? Porque quem está gerindo ali todo o comportamento, todas as reações, são as emoções. Sabe, os argumentos de Paulo, quando ele fala, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Os argumentos dele não são baseados em suposições, não são baseados em conjecturas ou opiniões pessoais. Ele fala de uma certeza que está presente no coração, precisa estar presente no coração do cristão. Sabemos é o mesmo que dizer, temos certeza que estamos seguros em Deus. Tudo está ruim, tudo está contrário, mas eu creio que a minha segurança em Deus não é temporal. Ela permanece. É isso aqui que tem que prevalecer. A verdade revelada, que é aquilo que eu tenho conhecimento, que eu aprendo, e, a partir daí, eu me envolvo com Deus. E aí, quando a gente fala assim, eu sinto a presença de Deus. Tudo bem que, às vezes, você pode sentir um arrepio, você pode ter uma emoção maior, mas o sentir a presença de Deus não depende da emoção que eu estou sentindo no momento. Eu sinto a presença de Deus porque eu creio na sua palavra e sei que Ele está presente. Tem um cântico, que eu não vou me lembrar exatamente a letra, mas que diz, mesmo que eu não te veja, tu continuas agindo, mesmo que eu não te sinta aqui, fala dessa presença de Deus, não fala? E essa presença de Deus não depende daquilo que eu estou sentindo. Você acredita que Deus está presente aqui desde o momento que você entrou nesse lugar? Mas você acredita porque você sentiu um arrepio na hora que você entrou? Alguém sentiu arrepio na hora que você entrou? Sentiu? Agora, tudo bem que o culto, estar na presença de Deus, leva a gente a ter emoções, e muitas vezes eu me emociono e vem as lágrimas aos olhos. E não é porque eu estou vivendo nenhum problema, é porque estar na presença de Deus é algo que mexe muito com as nossas emoções também. Mas nós entramos aqui e sabemos que Deus está presente nesse lugar, porque a palavra dele diz isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não depende da emoção, depende de crer. Entende isso? O que nós estamos perdendo? A verdade revelada, ela se sobrepõe a qualquer coisa que as nossas emoções declarem sobre nós. O que você está permitindo que as suas emoções, os seus sentimentos estejam declarando sobre você? O que você está permitindo que as suas emoções digam que você é? Pode abandonar tudo isso, porque você é quem Deus diz que você é. Deus diz o que nós somos, e nós somos aquilo que Ele declara.
Nós não podemos viver pelo que nós vemos. Mesmo sendo diretamente afetados e influenciados por aquilo que vemos, por aquilo que nós sentimos, o padrão para o nosso viver é a revelação bíblica, é a palavra de Deus. Nesse ponto, a razão se sobrepõe à emoção. O conhecimento de Deus se sobrepõe ao nosso conhecimento. O segundo ponto que eu destaco aqui, nesse versículo, é que Deus age em favor do seu povo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em outra versão, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama. Para o bem daqueles que o amam. Nós usamos esse versículo com tanta frequência, né? Na maioria das vezes, nós usamos quando algo não acontece da forma como nós planejamos, ou no meio de uma adversidade que nos gere algum dano, e a gente faz essa declaração, não, todas as coisas estão contribuindo para o meu bem. Porque a gente tem a expectativa de que não deu certo agora, mas daqui a pouco vai dar, porque Deus tem algo melhor para mim daqui a pouco. Se eu não conseguir essa vaga de emprego, é porque Deus sabia que não era bom para mim, e lá na frente Ele vai me dar outro emprego. Vai me dar algo melhor. Ótimo. É excelente isso. Nós devemos viver assim. Mas o que Paulo está falando aqui vai para além disso. Paulo não está falando aqui que todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem. Ele não está falando de coisas materiais. Ele está aqui falando de algo que é espiritual, algo que está para além daquilo que nós vivemos aqui. E a gente vê isso no verso 29. Olha o que diz o verso 29. O final do verso 28, ele diz, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Olha aqui, o nosso bem, em todas as coisas, Deus está atuando, Deus está agindo para que todas as coisas que nós vivamos nos aperfeiçoem e nos façam ficarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito de Deus. Esse é o bem que o Senhor tem para nós. Todas as coisas que estão acontecendo cooperam, Deus usa, Deus age para que nós sejamos aperfeiçoados e cheguemos cada dia mais, sejamos parecidos com Jesus. Ele que é o primogênito. Deus nos fez filhos. E o propósito de Deus para a nossa vida não é nos dar um bem-estar aqui. Ele dá. Nós viemos aqui, a gente vem aqui a cada culto agradecer pelas bênçãos, reconhecemos a graça, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, mas nós não estamos o tempo todo aqui. Há momentos em que nós estamos aqui, porque as coisas não estão boas. E a gente recorre a quem? A gente recorre ao Senhor. A gente tem o desejo de que Ele faça a nossa vontade. Mas a gente sabe o que a palavra diz, e o que é que a gente faz? Senhor, seja de acordo com a Tua vontade. E a gente se submete ao Senhor. E aí a gente experimenta que Ele vai fazendo muito além do que aquilo que a gente pediu, daquilo que a gente pensou, daquilo que imaginou. O que Paulo está dizendo aqui é que, mesmo em meio às dores e sofrimentos, nós temos a ajuda de Deus, nós temos o poder de Deus nos aperfeiçoando para sermos conforme a imagem do seu Filho. A nossa vida não é isenta de sofrimentos, você sabe disso, né? Nós sabemos disso, mas o Senhor usa todas essas coisas para nos fazer mais parecidos com Jesus.
Em Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo escreve, dizendo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você percebe a segurança que nós temos? Que nada que vivamos nesse mundo, por mais duro, por mais aflito que nós fiquemos, por maior que seja a nossa luta, não importa qual a quantidade de lágrimas que venham jorrar dos nossos olhos, não importa a dor, nós vamos viver um tempo de glória. E, em meio a toda essa dor, em meio a todo esse sofrimento, Deus está presente, fazendo o quê? Não tirando a dor, muitas vezes, mas fortalecendo e nos aperfeiçoando conforme a imagem de Cristo. O bem do Senhor, na vida do apóstolo Paulo, não foi tirar o espinho da carne. Lembra que Paulo declara isso, que orou ao Senhor pedindo que tirasse o espinho na carne. E Deus não tirou. O bem do Senhor sobre a vida de Paulo não era tirar o espinho na carne, mas o bem do Senhor sobre a vida de Paulo era deixar ele ficar com aquele espinho na carne, porque na fraqueza dele o poder de Deus estava se aperfeiçoando. O bem do Senhor sobre a vida de Ananias, Misael e Azarias, que a gente se acostumou mais a chamar de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O bem do Senhor sobre esses rapazes, ele foi livrá-los de uma morte terrível. Foi. Mas o bem do Senhor sobre a vida deles foi usar a vida, não foi o livramento, mas foi usar esse livramento para mostrar o poder de Deus àqueles que eram pagãos, aos reis pagãos. Vamos pensar em Moisés. Moisés, Deus escolheu, conduziu o povo à terra prometida, mas ele não entrou na terra. O bem do Senhor sobre a vida de Moisés não foi fazer ele entrar na terra prometida, mas ele usou a vida de Moisés para libertar o povo, para conduzir o povo à entrada da terra. Havia o propósito de Deus e esse era o maior. Ele não entrou na terra, mas ele avistou. E ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. E Estevão? Você consegue ver o bem do Senhor na vida de Estevão? Servo de Deus, que foi morto por apedrejamento. O bem do Senhor sobre a vida de Estevão não foi livrá-lo da morte, mas foi usar a vida dele para testemunhar de Jesus, porque ele morreu, porque ele estava testemunhando do Evangelho. E no momento em que ele estava morrendo, ele vê a glória de Deus. O bem do Senhor sobre a nossa vida não é nos dar um bem-estar econômico, social. Não é nos dar um bem-estar na forma como nós entendemos todas as coisas muito boas e tranquilas, não. O bem do Senhor sobre a nossa vida, Ele já nos chamou, Ele nos fez geração eleita, povo exclusivo dEle. O bem do Senhor sobre a nossa vida é sermos povo exclusivo de Deus. Mas tem um propósito para anunciar as grandezas de Deus, daquele que tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo Jesus, o bem do Senhor sobre a nossa vida é nos aperfeiçoar a cada dia, para que estejamos sendo os que vão continuar levando a mensagem. E se, para isso, precisarmos passar por apedrejamento, o que vamos fazer? Vamos correr? Você já pensou nisso? Pensa nisso, se você estiver vivendo um momento em que estiver em jogo a sua vida e for colocado diante de você a escolha, negue a Jesus para que você viva. Se você não negar, você morre. Já pensou sobre isso? Eu já pensei várias vezes. E sabe o que eu faço? Eu oro ao Senhor e falo: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê forças, porque eu não sei se de mim mesmo
eu consigo permanecer. Por isso eu preciso que o Senhor me fortaleça, porque o desejo do meu coração é nunca negar ao meu Deus, é nunca abrir mão da segurança eterna, em nome de uma segurança que é temporal e é enganosa. O plano de Deus sempre será maior que o nosso sentimento ou o nosso pensamento. Jeremias 29:11, o Senhor declara: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Isaías 55:8-9. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por fim, nós, filhos de Deus, nós fomos incluídos no plano de Deus desde a eternidade. O verso 29 e 30 fala do Senhor, que Ele nos conheceu de antemão. Aqueles que Ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seus filhos, e ao que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Falando aos Efésios, no capítulo 1, verso 4 e 5, Paulo diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vida. Cada um de nós tem uma história de conversão. Cada um de nós viveu uma experiência diferente. Mas a história da nossa salvação, ela não começa no momento em que nos convertemos. A história da nossa salvação começou antes da criação do mundo. Porque Deus, de antemão, nos escolheu para que nós fôssemos adotados como seus filhos e vivêssemos uma vida de forma santa e irrepreensível na presença dEle. Nós temos segurança no Senhor, porque nada pode nos afastar, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada vai mudar o que Ele fez em nós. Na sequência do texto do capítulo 8, verso 38 e 39, o apóstolo Paulo declara: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em meio às aflições desse mundo, nós temos a certeza de que nós somos mais do que vencedores. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, glória a Deus. Deus sempre vai prover o que nós precisamos para enfrentar as lutas que nos vêm nessa vida. A nossa segurança é o nosso Deus. Com fé, declare para o Senhor a letra dessa canção. Com fé e a certeza da segurança que você tem em Deus. Louve ao Senhor com todo o teu ser. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo.
Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, O Deus que provê. de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vir. Você pode colocar em pé em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou, diga, guardado, guardado por quem nunca perdeu. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Diga, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio
Senhor, aqui está o teu povo, declarando com os lábios e muitos com o coração, Senhor, que não vivem do que veem, mas do que creem. Senhor, recebe o que está sendo declarado agora para o Senhor. Senhor, nós somos falhos, nós somos limitados. Senhor, muitas vezes somos levados por aquilo que nós vemos. Mas nós declaramos nessa manhã que nós não vamos viver mais pelo que vemos, mas pelo que cremos. E nós cremos que o Senhor é o Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas, que nada escapa ao teu controle, que o teu plano, que vem de antes da criação do mundo, nunca irá se frustrar. Tudo está em tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos escolheu antes mesmo de nós virmos à existência, o Senhor que nos faz teus filhos, e que pela tua misericórdia, o teu amor e pelo teu poder, dia a dia, o Senhor vai nos transformando e nos colocando, nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o teu propósito, Senhor. A tua palavra nos revela isso. Senhor, nós queremos viver o teu propósito. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a tirar os nossos olhos desse mundo. Nos ajuda a tirar os nossos olhos daquilo que é segurança material, que é uma necessidade, Senhor, uma necessidade do nosso corpo, do nosso organismo, do nosso ser, enquanto pessoa. Mas a verdade, Senhor, é que esse mundo falho, limitado, nunca vai conseguir, Senhor Deus, nos prover daquilo que é uma necessidade que nós temos, enquanto organismo vivo nesse mundo. Mas o Senhor, que alimenta o nosso ser espiritual, o Senhor que nos fortalece a cada dia, nos ajudando e nos dando os recursos para vivermos nesse mundo, o Senhor tem a nossa segurança guardada no Senhor. Senhor, nos ensina todos os dias a olhar para o Senhor, a nos fortalecermos no Senhor para vivermos as adversidades. Nos ajuda, Senhor, a parar com o nosso mimimi, deixar de sermos filhos mimados, porque o Senhor não tem filhos mimados. O Senhor tem formado filhos ousados, corajosos. O Senhor tem firmado filhos, o Senhor tem formado filhos que estão indo à frente, avançando contra as trevas, sendo luz nesse mundo, para que outras pessoas que já foram escolhidas também pelo Senhor alcancem a salvação e tenham seus olhos abertos, desvendados, que parem de caminhar nas trevas, que deixem de ser levados por suas sensações e sentimentos, mas que se lembrem que a sua identidade está firmada no Senhor. Senhor, toda obra do inimigo, toda obra do diabo que tenta se levantar contra a vida dos teus filhos, dos teus eleitos, Senhor, que tem tentado tragar, que tem colocado venda nos olhos, que tem colocado tampões nos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, nessa hora as vendas estão caindo dos olhos, os tampões estão saindo dos ouvidos, Senhor, e a tua palavra que está firmada no coração, que foi aprendida, Senhor Deus, está tomando espaço. Nós cremos isso, porque aqueles que o Senhor escolheu não vão se perder. Aqueles que o Senhor chamou, aqueles que já se declararam teus filhos, aqueles que são teus filhos, Senhor, jamais serão lançados fora, Deus. Toda arma de Satanás, toda obra de Satanás, ela tem um tempo, ela não vai permanecer, porque a tua palavra nos garante isso. E nós vivemos pelo que declara a tua palavra, Senhor. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça ser contrário àquilo que nós cremos, mas ainda assim nós decidimos e escolhemos
crer no Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja, Senhor. Louvado seja o teu nome, o teu poder. Obrigada pela tua palavra. Obrigada porque nós a temos. Obrigada pelo teu Espírito que nos enche e nos ajuda a caminhar. Obrigada, Senhor, por Jesus, que morreu por nós, é o nosso juiz, advoga as nossas causas. Nessa hora, Senhor, som dos corações, aquele clamor que está agora no coração dos teus filhos. Recebe, Senhor. Recebe. Transforma todo o mal em bem. Enquanto os teus filhos veem o cumprimento da tua promessa, fortalece-os na certeza de que o Senhor está agindo em meio a toda essa aflição, para que nós sejamos aperfeiçoados e sejamos conforme a imagem do teu Filho Jesus. Nós choramos, confiados no teu cuidado, na tua provisão, no teu agir, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, as doces consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todo o povo de Deus e sobre cada um de nós reunidos aqui nesse lugar, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Vamos todos à EBD. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo.